Bom dia, primeiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o módulo 4 da nossa apostila. E esse módulo 4, ele vai falar sobre os sons, sobre a fonética, sobre a fonologia, né? Nós vamos estudar a parte dos sons, os fonemas da língua, né? O que seria esses sons, né, que formam as palavras na comunicação oral. Então, esse é o nosso assunto do capítulo 4. Mas antes de falar sobre os sons do capítulo 4, eu gostaria de dizer que estou com muita saudade de vocês e gostaria de saber se vocês estão estudando, se vocês estão seguindo o planejamento de vocês semanal. É importante não perder o foco. Os estudos não podem parar. Nós estamos num momento difícil, porém acreditamos que logo, logo vai passar e estaremos juntos novamente. Tudo bem? Bem, então voltando ao nosso assunto sons, primeiro eu preciso falar para vocês o que é um fonema. Um fonema é uma unidade mínima, distintiva do nosso sistema sonoro, ou seja, é aquilo que diferencia a pronúncia nas letras que nós temos do nosso alfabeto, porque a letra ela é apenas um sinal gráfico, ela é uma representação dos nossos fonemas. E você pode acompanhar lá na sua apostila, no módulo 4, que nós temos toda a representação dos fonemas, eles são representados entre as barras oblíquas, né? E aí, com as letras, nós formamos as palavras e com a fala nós emitimos os sons que são representados pelos fonemas que existem na nossa língua e em qualquer outra língua. Tudo bem? Bem, geralmente nós temos a contagem do fonema através dos sons que produzem, tá? Que as palavras produzem. Então, por exemplo, se eu tenho a palavra vida, quando eu pronuncio a palavra vida, eu pronuncio as 4 letrinhas que compõem a palavra vida. Se eu pronuncio essas 4 letrinhas, eu também tenho 4 fonemas. Então, a palavra vida tem 4 letras e 4 fonemas. Mas já na palavra chave, eu tenho quantas letras? Eu tenho, chave, 5 letras. Mas eu não pronuncio as 5 letras, né? Porque esse CH, ele representa um fonema só. Ele representa o fonema do X. Então, eu tenho 4 fonemas e 5 letras na palavra chave. Tudo bem? Bem, e na palavra, vamos supor que eu tenha a palavra fixa. Eu tenho quantas letras? F, X, A. Mas eu pronuncio esse fixa da mesma forma que eu pronuncio a palavra xarope, por exemplo? Não, né? Eu não pronuncio. Então, fixa tem 4 letras, fixa, esse X aqui, mais o A, são 4 letrinhas, né? Só que na hora de pronunciar, eu pronuncio o fonema mais. É como se eu pronunciasse um KS. Então, eu tenho 5 fonemas. O nome desse fenômeno que acontece é dífono, quando eu tenho um número de fonemas maior do que as letras. Então, na hora de fazer representação dos fonemas, eu vou representar esse fonema da letra X com K e S. Então, eu tenho 4 letras na palavra fixa e 5 fonemas. Tudo bem? A letra H, ela não apresenta fonema, né? Ela só é mantida nas letras por razões etimológicas, né, da palavra, do tempo, né, da formação das palavras, porém, ela não possui um fonema, tudo bem?
E continuando no nosso estudo sobre sons, nós temos as vogais, né? Que são os fonemas que vibram as cordas vocais, né? Quando a corrente de ar ela vem do pulmão, ela não encontra obstáculos. Então, ela vem e não encontra obstáculo e vibra as cordas vocais. Elas são a base de uma sílaba. Não existe sílaba sem vogal. Tudo bem? Não pode existir de maneira alguma sílaba sem vogal. E essas vogais, elas são orais, se elas apenas saem da boca, ou elas podem ser nasais, se ela sai pela boca e pelas fossas nasais ao mesmo tempo. Nós também temos, em relação ao nosso estudo dos sons, as semivogais. Elas são representadas pela letra I e U. Porém, foneticamente, quando eu faço essa representação dos fonemas, elas são representadas pela letra Y e pelo W, tá? Elas são pronunciadas de uma maneira mais fraca e por isso são chamadas de semivogais. Então, se eu tenho a palavra gaita, o I, ele não é pronunciado tão forte quanto A, e por isso esse I é chamado de semivogal. As letras E e U, elas também podem ser semivogais de acordo com determinadas palavras. Então, se eu tenho mãe, o E de mãe, ele é pronunciado de uma maneira mais fraca. Então, por isso, ele é considerado uma semivogal. Tudo bem? Já as consoantes, elas são pronunciadas com obstáculos. Quando o ar vem do pulmão e nós pronunciamos as consoantes, elas são pronunciadas com obstáculos. Que obstáculos são esses? Os lábios, a língua, os dentes. Esses elementos formam obstáculos na hora de pronunciar as consoantes, né? E vogais, consoantes, semivogais, elas formam fenômenos fonológicos. E nós temos alguns fenômenos que estamos estudando neste capítulo. O primeiro deles é o encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? São fonemas vocálicos na mesma sílaba ou em sílabas diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho ditongo, eu tenho uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, numa mesma sílaba. Então, se eu digo carie, esse ie são encontros vocálicos numa mesma sílaba. Então, eu tive um fonema, né, de encontro de vogais, e esse encontro de vogais se chama ditongo, tudo bem? E esse ditongo, ele pode aparecer pra gente de diversas formas. Ele pode ser um ditongo crescente, é quando eu tenho uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Se eu digo para vocês, glória, esse IA, ele é um ditongo crescente, porque eu tenho uma semivogal mais uma vogal. Um ditongo decrescente é quando eu tenho uma vogal e uma semivogal. Ele decresce. Se eu digo para vocês assim, manteiga, o EI é uma vogal e uma semivogal, né? Eu tenho os ditongos orais, né, que o som escapa somente pela boca, e os nasais, que o som escapa pelas fossas nasais e pela boca também. Então, se eu digo légua, eu tenho um ditongo oral, o som só saiu pela boca. Mas se eu digo cãibra, o meu som saiu pela boca e pelas fossas nasais. Então, eu tenho um ditongo nasal. Tudo bem? Tritongo. No tritongo, eu tenho semivogal, vogal, semivogal, também na mesma sílaba. E ele também pode ser oral ou nasal. Então, se eu digo saguão, eu tenho 3 vogais numa mesma sílaba. Tudo bem? E o hiato? O hiato seria 2 vogais, porém em sílabas separadas. Então, se eu falo para vocês assim, sa e da, eu tenho 2 vogais, né? A pronúncia é forte, porém em sílabas diferentes. Logo, eu tenho hiato. O encontro consonantal é o encontro de 2 consoantes, que pode ser classificados como perfeitos, quando ocorrem na mesma sílaba, como é o caso da palavra treino,
ou em imperfeito, que ocorre em sílabas separadas, que é o caso da palavra porta. Esse R e esse T estão em sílabas diferentes. Tudo bem? E os dígrafos? O que são dígrafos? Dígrafos são grupos de letras que representam um fonema só. Então, se eu digo para vocês chave, esse CH, eu tenho duas letras representando apenas um som. Se eu digo ilha, eu tenho duas letras L e H que representam apenas um som. Nós temos os dígrafos consonantais, que são esses que eu acabei de falar para vocês, e os dígrafos nasais. Os dígrafos nasais, por exemplo, pode aparecer na palavra ampola. Esse é um dígrafo nasal. Cuidado, tá? Com os dígrafos nasais. Eles requerem uma atenção um pouco maior. Tá bom, meus amores? Bem, esse foi o nosso conteúdo do módulo 4. Eu preciso que vocês façam o exercício que está disponível no Tule para vocês e também os exercícios da nossa apostila do módulo 4, tá bom? Não vamos perder o foco, é importante nessa hora nós nos dedicarmos ao máximo porque nós somos os autores da nossa própria história. Um beijo e até a próxima!